querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite de poder, de glória, de unção. Obrigado porque, de fato, nós temos recebido tanto do Senhor. E nós queremos nessa hora, Senhor, dizer o quanto temos fome da Tua palavra. Porque sabemos que ela é a lâmpada para os nossos pés. Senhor, nós queremos declarar nesta hora o nosso coração aberto, o nosso coração com fome. Nós queremos, nós acolhemos, nós desejamos mais da Tua palavra. Ensina-nos nessa noite, revela o Teu querer para nós, para a nossa vida, para a vida da igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. A palavra de Deus, ela é como uma semente. E quando essa semente ela cai num solo fértil, quando ela cai num solo bem preparado para receber essa semente, quando ela cai num solo que tem expectativa, que tem esse interesse, essa semente ela se torna poderosa, ela se torna preciosa, porque realmente essa semente ela vai gerar frutos. Existem outros solos, a Bíblia diz. A semente ela pode cair sobre espinhos, ela pode cair tão superficial a ponto de vir o sol e eliminar aquela semente. Essa semente pode até cair num solo onde vêm os pássaros e roubam essa semente. Mas eu desejo que o seu coração e o meu coração nessa noite sejam aquele solo fértil, aquele solo que deseja receber a palavra, para que ela de fato frutifique na nossa vida. Amém? Amém. Queridos, então eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Você que gosta de tomar nota também para depois meditar durante a semana e compartilhar no seu grupo familiar. O título dessa mensagem é Crescimento no Espírito. Crescimento no Espírito. E o primeiro ponto dessa mensagem, então, falando de crescimento no Espírito, nós vamos falar um pouco sobre desenvolver a salvação. Então, o primeiro ponto é desenvolvendo a salvação. E nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Filipenses 2. A carta de Filipenses. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos, ele escreveu essa carta principalmente para agradecer as ofertas que Paulo tinha recebido desta igreja. Era uma igreja que apoiava bastante o ministério de Paulo. Então ele começa essa carta primeiro agradecendo a doação, a ajuda que eles receberam daquela igreja. Mas o conteúdo depois dessa carta, Paulo fala bastante sobre a alegria do Senhor. Aquela alegria constante, permanente, que não depende de circunstâncias, não depende de situações. Mas lá no capítulo 2, Paulo ele traz ali um assunto muito interessante. No versículo 12 ele diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. E quando o apóstolo Paulo está falando desenvolvei a vossa salvação, ele não está aqui afirmando que nós adquirimos a salvação por conquista, por mérito. Paulo aqui não está dizendo que pelo nosso esforço nós conseguimos a salvação. Não é isso que Paulo está falando, porque a salvação nós recebemos. A salvação ela é um presente de Deus para nós. A salvação ela vem de Deus para nós gratuitamente. É um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Eu e você temos a salvação porque alguém pagou o preço. A dívida era nossa, o pecado era nosso, mas alguém nos substituiu e pagou um alto preço pela nossa salvação. E esse alto preço não foi prata e não foi ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. Então a salvação, ela é exclusiva de Deus, ela é uma obra exclusiva de Deus. Nós recebemos. É um presente, é uma dádiva de Deus, através de Jesus. Lá em Lucas 19:9, a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio buscar
e salvar o perdido. Nós recebemos a salvação gratuitamente através de Jesus. E Paulo fala lá também em Efésios 2, 8, 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça, é presente de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para ter, para comprar a salvação. É um presente, é uma graça. Sois salvos por meio da fé. Bem claro, não é por obras. É pela fé, é crendo. Todo aquele que crê na obra redentora de Jesus, todo aquele que crê na obra salvadora de Jesus, pronto, tem a sua salvação. Então é pela fé. Você crê? Creio. Não, mas eu primeiro preciso arrumar a minha vida. Eu primeiro preciso me ajeitar. Assim que eu me ajeitar, então eu vou para Jesus, aceito Jesus, aí eu tenho certeza da minha salvação. Não. Se você tão somente crer e receber Jesus como Senhor e Salvador, você tem a salvação. Pela fé. E ele continua: e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 ele continua e ele deixa bem claro, olha só. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não vem de obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se ache suficiente. Para que ninguém se exalte. Então a salvação, ela é um presente de Deus. É uma obra do Senhor para nós. Voltando para o versículo que eu comecei a falar, quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, ele não está falando desta salvação. Estão comigo? A salvação para o nosso nome estar escrito no livro da vida é através de Jesus, reconhecendo Jesus. Quando Paulo traz, desenvolvei a vossa salvação, ele está falando agora depois do nosso processo, o nosso passo a passo, depois que nós aceitamos Jesus na nossa vida. Então a salvação, ela é o amor de Deus, é expresso através de Jesus. Deus já provou o seu amor por nós, amém? Quando ele enviou Jesus naquela cruz, ele já provou o seu amor por você. Deus não precisa provar mais nada, porque ele já provou. Agora Paulo está dizendo o seguinte: pelo fato de você ter recebido graciosamente, gratuitamente essa salvação, isso não te coloca, não nos coloca numa posição de passividade, numa posição de indiferença quanto a isso. É disso que Paulo está falando, desenvolvei a vossa salvação. A palavra desenvolvei no original, ele passa a ideia de trabalhar. Ele passa a ideia de operar, de realizar. Outras traduções dizem assim, esse mesmo versículo, desenvolvei a vossa salvação, diz assim: ocupai-vos na obra da vossa salvação. Ou seja, tenha uma ocupação principal na sua vida. Sabe qual é? Ocupai-vos na obra da vossa salvação. Então é como se Paulo dissesse: olha, continuem a desenvolver. Continuem a desenvolver. Receberam Jesus? Amém. Continuem a desenvolver a salvação. Continuem a desenvolver a salvação. É disso que Paulo está falando. Então, embora sendo salvos através de Jesus, agora existe um prosseguir, existe um seguir adiante, existe um avançar. E é tão interessante que Paulo vai dizer lá na carta de 1 Coríntios, ele compara com uma corrida. É como uma corrida. O atleta se prepara e tem a linha de largada. E ele larga. E esse atleta vai dizer: eu já larguei. Tá bom, me contento aqui mesmo. Já larguei, para mim tá bom. Não, o atleta não vai fazer isso. Porque ele sabe que ele tem um caminho a prosseguir. O atleta sabe que nessa corrida ele tem um alvo a ser atingido, tem uma meta a ser atingida. E Paulo diz dele mesmo: eu não corro sem objetivo. Ou seja, nós fizemos a largada, mas nós temos todo um caminho, nós temos todo um caminho adiante, nós temos um alvo a ser alcançado. É disso que Paulo está falando. E 1 Timóteo 2, 3, 4, ainda para complementar sobre esse crescimento.
1 Timóteo 2, 3, 4, a Bíblia diz assim: isso é bom e agradável a Deus. É bom para quem? A Deus, nosso Salvador, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Fala de crescimento, fala de desenvolver a nossa salvação. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Diga salvos. Salvos. E só há um meio, só há um caminho, só há uma porta, só há um meio legal disso acontecer. E é através de Jesus. Não há outro nome pelo qual o homem seja salvo, senão somente através de Jesus. Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É como se fossem dois braços: ser salvo e prosseguir, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Queridos, então a salvação, ela é o maior presente que nós podemos receber na nossa vida. A salvação é a maior dádiva que um ser humano na sua existência pode receber, é a salvação. Eu não sei você, mas quando eu me recordo dos meus primeiros passos com Jesus, quando eu estava me desvencilhando da velha natureza, dos velhos costumes, daquele engano, eu me emociono quando eu lembro que a misericórdia do Senhor me alcançou. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é a salvação, e na sua vida também, é a salvação. Amém? O próprio Jesus disse: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a salvação é a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia vai falar bastante sobre nos encorajando, nos incentivando agora a perseverar nesta corrida, a continuar de forma crescente, desenvolvendo a nossa salvação. Quando nós investimos numa pessoa, trabalhamos na vida de uma pessoa para trazer ela para a igreja, porque nós sabemos que ela precisa disso, isso é vital, é importante na vida dela. Queridos, mas existe agora um outro trabalhar que é dentro da igreja, para que essa pessoa cresça, persevere e continue caminhando, porque é isso de fato que vai trazer a mudança, vai trazer os resultados na vida dela. Vocês estão comigo? Amém? Então nós demos a largada, mas nós temos muita coisa pela frente. E a Bíblia diz para nós desenvolver a nossa salvação, trabalharmos, nos ocuparmos com a nossa salvação. 1 Coríntios 13, 11, Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. E quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Crescimento. Criança é bonito enquanto ela é criança. Enquanto ela tem idade de criança, papel de criança. Mas se seu filho sempre fizer os mesmos rabiscos, se ele não conseguir pintar bonitinho dentro do círculo, dentro do quadrado, com o passar do tempo, você vai perceber que alguma coisa não está certa. É um crescimento. O filho não vai a vida inteira falar, não quero, não gosto. Não. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, Paulo diz, eu deixei as coisas de menino e avancei, cresci. Assim é na nossa vida espiritual também. 2 Pedro 3,18, mais um versículo para embasar sobre o crescimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento. Então está falando de um crescimento após a salvação. Um crescimento após a salvação. Eu já falei isso uma vez, mas eu gosto bastante deste exemplo que diz assim, ó, que a vida cristã era mais ou menos como andar de bicicleta. Né? A bicicleta é assim, quando você está ali pedalando, você vai para frente, vai passeando, está tudo de boa.
enquanto você está pedalando. Mas quando você começa a parar de pedalar e de repente você para, é óbvio, você vai cair, porque não tem como a gente se equilibrar na bicicleta se a gente não estiver ali pedalando. Então, assim, queridos, é na nossa vida cristã. A gente precisa continuar pedalando, se esforçando, buscando crescer, se aperfeiçoar, amadurecer. Se a gente parar de pedalar, é muito provável que a gente vai cair dessa bicicleta, que a gente vai definhar, que a gente vai se entristecer, que a gente vai se enfraquecer. Então precisa de uma busca contínua, de um crescimento contínuo. Vocês estão comigo? Amém? Tem um escritor, ele afirmou assim uma vez, eu achei muito interessante, que a graça de Deus, ela não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para fazermos tudo. Uau! A graça, essa graça que nós recebemos sem custar nada de nós, recebemos gratuitamente. Mas não é porque nós recebemos ela gratuitamente que ela nos isenta do nosso papel, daquilo que eu e você precisamos fazer agora. Antes, ela é uma forte razão para a gente fazer tudo, por amor ao nosso Deus, por reconhecimento àquilo que Jesus fez para nós. Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, para que possamos desfrutar de tudo que Ele tem preparado para nós, para que possamos descobrir nosso chamado, nosso propósito aqui na terra, para que possamos servir ao reino, ao corpo de Cristo com sabedoria, crescer, desenvolver a nossa salvação para que também não sejamos enganados. Amém? Desenvolvei a vossa salvação. Vamos adiante, querido. E agora o segundo ponto, então, falando sobre desenvolver a salvação, é o tempo de preparação. Esse é o título desse segundo ponto, tempo de preparação. E nós vamos ler Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. Mateus 25, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, ou seja, em outras versões a gente vai ver que chama essas insensatas de loucas, de tolas, de carnais, de infantis. Mas 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. Diga óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. E ele termina essa parábola dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Amém? Amém. Jesus falou muitas coisas por parábolas. O Novo Testamento, ele tem 40 parábolas. E o objetivo da parábola era transmitir uma verdade espiritual. Mas para que o povo entendesse, Jesus então usava figuras do cotidiano. As aves, o mar, as sementes.
Mas as parábolas, elas não são fábulas, elas não são histórias bonitas. Não, nas parábolas contém verdades espirituais profundas. Mas Jesus, então, simplificava para que o povo entendesse. Então ele dizia assim: olha, se vocês tiverem 100 ovelhas e uma se perderem, vocês não vão guardar as 99 e vão procurar aquela que se perdeu. E se vocês acharem, vocês não vão para casa, fazem uma festa, chamam os vizinhos, chamam os amigos, celebra com eles. Então, assim também será nos céus quando um pecador se arrepende. Então ele tornava acessível. Então quando nós nos deparamos com parábolas, querido, mais ou menos eu posso dizer assim, ó, fique atento, fique alerta, porque contém uma verdade espiritual, um ensino espiritual profundo e intenso. E essa parábola das 10 virgens é uma palavra profética. Ela está falando de algo do futuro, algo do porvir. Jesus começa essa parábola dizendo que o reino dos céus será assim. Ele está falando nessa parábola da sua vinda. E principalmente de estarmos preparados para ela. Jesus está falando nessa parábola, então, da sua volta, algo que ele prometeu para nós. Eu me lembro que ali, mais ou menos, alguns anos antes ali de 2000, do ano de 2000, eu não sei se vocês lembram disso, mas houve assim muitas conversas, notícias e rumores do fim do mundo. Que quando chegasse 2000, ia ser o fim do mundo. Né? Então, muitas pessoas estão preocupadas em dar uma data da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Não, vai ser 2010. Não, vai ser 2020. Mas a Bíblia é bem clara quanto a isso. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, que nós devemos estar atentos e vigiando e nos preparando para esse dia. Não nos preocuparmos com a data, porque isso não cabe a nós. Mas essa parábola aqui nos ensina que nós devemos nos preocupar com esse tempo enquanto esperamos o noivo. Amém? E quando nós começamos a ler esta parábola, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias. Você pode colocar ali para eles ir acompanhando. E saíram para encontrar-se com o noivo. Então, ele diz assim, no versículo 2, né? 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Pronto. Quando nós lemos até aqui, nós não entendemos por que 5 eram imprudentes. Porque as 10 eram virgens, as 10 tinham a sua lamparina e todas elas estavam ali de prontidão esperando o noivo. Mas no próximo versículo, ele vai dizer assim, que as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Aqui está a principal diferença entre elas. Um óleo extra. Um óleo reserva. As prudentes levaram a lamparina, mas elas também levaram um reservatório, um óleo extra. E as insensatas não. Então esta é a principal diferença entre elas. E óleo na Bíblia, queridos, fala do Espírito Santo. Quando nós vemos na Bíblia menção de óleo, na verdade, quando nós vemos sobre óleo na Bíblia, está fazendo menção do Espírito Santo, da unção, da santificação. Lembram lá da parábola do bom samaritano, quando aquele homem ficou caído, passou um sacerdote, não acudiu ele, passou um levita, não acudiu ele, depois veio o bom samaritano ali falando de Jesus, né? Ele aplicou 2 coisas naquele homem que estava caído, vocês lembram? Ele aplicou vinho e óleo, falando do Espírito Santo. Então aqui, quando elas ouviram o grito, eis o noivo, eis o noivo, elas perceberam que elas não tinham esse óleo reserva. Estava faltando alguma coisa. Queridos, e essa parábola não está falando para mulheres, né? Às vezes a gente pensa que está... Não, ela está falando para a igreja. Está falando de 2 grupos de pessoas dentro da igreja. Então, está falando aqui de um grupo de pessoas que não está enchendo a sua reserva. Quando elas ouviram o grito, eis o noivo,
A solução mais rápida foi: vamos pedir emprestado. Não. Pode ser que não dê para nós nem para vocês, porque é algo individual. Então esse óleo extra que essa parábola fala, esse depósito de óleo, né, que nós vemos nessa passagem, ele me remete a um crescimento. Ele me remete a uma busca. Todas elas tinham um tipo de preparo. Todas estavam com a lâmpada, todas estavam de prontidão, esperando o noivo. Mas as prudentes tinham uma reserva de óleo. Para mim, eu entendo que está falando de uma busca, de algo a mais, do nosso crescimento. Queridos, esse é o tempo do nosso preparo. Esse é o tempo do nosso preparo. Porque nós também ouviremos a voz, nós também ouviremos a trombeta. Mas não há tempo para sair para comprar. Não há tempo para correr atrás do tempo perdido. Não, porque agora esse é o nosso tempo de preparo. Talvez aquelas imprudentes pensaram assim: olha, eu já tenho a lamparina. Olha, eu já passei aqui a linha de largada. Tá bom, já tenho a lamparina, tá bom. E o óleo extra? E a reserva de óleo? Como fica nessa história? Vigiai. A parábola termina: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então a minha pergunta para você, medite você, reflita, como está o seu tempo de preparação? Como as prudentes, que se precaveram, aproveitaram o tempo, sabiam que o noivo ia vir. A parábola diz que ele demorou um pouco, mas elas estavam preparadas. Não foram pegas desprevenidas. Prudentes, sábias, precavidas. Como está o nosso tempo de preparação? Amém? Queridos, não quero trazer peso para a igreja. Apenas, como essa passagem falou muito comigo, que a gente traga isso como algo para refletir na nossa vida, para meditar. E se tem algo que precisa ser alinhado, esse é o tempo. Amém? Amém. O terceiro tópico, então, ainda falando desse crescimento, né, nós vimos aqui, então, que elas tinham um óleo extra. E eu quero ir um pouquinho mais fundo agora, então. O que é esse óleo extra? O que é isso? Eu quero isso. Eu quero ir com a minha lamparina, mas eu quero um depósito também. O que é esse óleo extra? Então, nós vamos conversar um pouquinho. E o terceiro ponto, eu dei como título: Crescendo no Espírito. Amém. Crescendo no Espírito. Queridos, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental em nós. E principalmente na nossa comunhão com Deus, né? Eu quero ler com você ali 1 João 4,13, que diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vamos ler juntos? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Deus nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. Isso revela a importância do Espírito Santo. Muitos cristãos não têm dado a importância devida ao Espírito Santo. Eles colocam numa escala: Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. O Senhor Jesus subiu, está à destra de Deus Pai, mas o Espírito Santo está conosco. É o próprio Deus habitando em nós. E eu quero então falar, queridos, de algumas atuações do Espírito Santo. Estamos neste ano com esse tema maravilhoso do Espírito Santo e eu quero trazer aqui algumas atuações do Espírito Santo. João 16:8. Eu não vou poder ler
mas vai aparecer no telão, né, para que você também acompanhe. O Espírito Santo, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. A obra de arrependimento é do Espírito Santo. Quando eu e você recebemos Jesus, entregamos a nossa vida e recebemos Jesus em nosso coração, nós tínhamos ali uma convicção de que a nossa vida estava desalinhada, de que se continuássemos por aquele caminho, seria um caminho de morte. Essa obra de arrependimento é do Espírito Santo, é Ele quem faz isso. É Ele quem convence o pecador, é Ele que nos convenceu. O convencimento vem dele, do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória. Diga, eu sou transformado de glória em glória. Amém. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos transforma de glória em glória. É uma mudança crescente, ela é progressiva. E isso quem faz é o Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito, nos sujeitamos ao Espírito, desejamos receber esta influência do Espírito, é impossível nós virmos louvar ao Senhor e não dizer: glória a Deus, obrigado, Pai, eu te amo, Pai. É impossível, porque o Espírito Santo é que transforma isso em nós. Quando nós buscamos o Espírito, nos enchemos do Espírito, queridos, é impossível você estar num ambiente de louvor, de adoração e não erguer as tuas mãos para louvar o Senhor, porque o Espírito Santo nos enche e Ele nos transforma de glória em glória. É impossível você estar diante de uma pessoa que está ali se lamentando, falando dos seus problemas, e você ficar calado diante de uma situação dessa. É impossível. Quando nós buscamos e desejamos o Espírito Santo, Ele nos ajuda. E você vai dizer: ei, apesar desses problemas todos que você está passando, Deus te ama. Você é transformado de glória em glória. Você cresce, você vai triunfando. É crescente a obra que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo jamais vai nos deixar parado, jamais vai nos deixar frios, apáticos, jamais. De glória em glória, o Espírito Santo. João 14, 16, 17. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Diga, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Olha só, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas você conhece, porque Ele habita com você e estará com você. O Espírito Santo, Ele está continuando o que Jesus iniciou. Jesus está à direita de Deus Pai, mas o Espírito Santo está com vocês. Ele habita em vocês e Ele estará com vocês. Aleluia! Ele é o nosso ajudador. João 16, 12. Ele vos guiará a toda a verdade. A toda a verdade. Não é meia verdade. Não é parcial, não é 50%. Não, o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Quem é guiado pelo Espírito, quem recebe a influência do Espírito, não anda confuso. Não anda confuso, porque Ele guia a toda a verdade. Se deixe, querido, ser influenciado pelo Espírito. Busque essa comunhão com o Espírito. Você vai ser mais assertivo nas tuas escolhas, porque Ele vai te guiar a toda a verdade. Faço, não faço, falo, não falo, vou, não vou. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Ele te guiará a toda a verdade. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda onde? Na nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Momentos de pressão, de luta, de embate, de opressão. Às vezes nos faltam até forças para orar. Mas ei, o Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo sabe. Até naqueles momentos que você não consegue falar, não consegue dizer uma palavra,
Ele sabe. E Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele te ajuda na tua fraqueza. Às vezes a gente fica tão preocupado, preciso falar disso para alguém. Não, eu preciso contar isso para alguém. A pessoa não me respondeu ainda, eu preciso saber o que ela pensa. Eu falei para ela, mas ela não está me respondendo. Ei, por que você não fala para o Espírito Santo? Por que você não pede ajuda para o Espírito Santo? Porque Ele te ajuda na tua fraqueza. Amém? Que pessoa maravilhosa do Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que Ele nos ensinará? Todas as coisas. E Ele nos fará lembrar. Me lembrarei que tudo pago está. Me lembrarei do teu sacrifício na cruz. Cantamos aqui. Aqueles momentos difíceis, Ele vai te fazer lembrar. Ei, eu estou contigo. Ei, você pode tudo naquele que te fortalece. Ele vai te fazer lembrar das palavras de Jesus. Ei, você é filho, você é amado. Ei, Ele vai te fazer lembrar. Peraí, eu não recebi espírito de medo. Não recebi espírito de medo. Recebi de ousadia, de amor, de poder. O Espírito Santo nos faz lembrar. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar. Que pessoa maravilhosa. Não era para nós estarmos valorizando mais? Não era para estarmos buscando mais? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu não sei se às vezes a gente imagina que vai acordar um belo dia. Uau! Hoje eu estou diferente. Hoje eu quero ler a Bíblia, hoje eu vou cantar o dia inteiro. Agora vai ser diferente. Não, agora eu estou sentindo que eu estou bem e está tudo diferente. Pode acontecer, mas não creio que seja assim. Queridos, é constante, é diário, é a tua busca diária, é o teu empenho diário de você entrar no teu quarto, fecha a porta, vai orar, vai buscar a Deus o que Ele quer falar com você, o que Ele quer ministrar no teu coração. O Senhor deseja ter esses momentos contigo. Nós podemos orar em todo lugar, em qualquer lugar, eu sei, mas não pode ser sempre assim. Precisam ter momentos em que eu vou dar exclusividade para Ele. Vou meditar na palavra. Vou ler um bom livro. Livro é uma bênção, queridos. O livro ele pega, ele esmiuça bem, ó, te dá prontinho. É uma bênção. Leia bons livros de homens de Deus, de mulheres de Deus. Assista pregações, se alimente diariamente. Desenvolvei a vossa salvação. Ou você largou aqui e se deu por contente. Não, tem uma carreira, tem uma corrida que nós precisamos fazer. E para isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Deseje por mais do Espírito. Aprofunde-se na Bíblia, alimente-se diariamente da palavra, da oração e tal. Aquilo que eu falei. Anime-se, queridos. Anime-se porque você não está só. Anime-se porque você não está só. Eu não sei você, mas eu estou muito animada. Porque eu estou com uma expectativa de que Deus vai derramar algo novo sobre nós, sobre a nossa igreja. Anime-se, prepare-se, queridos, porque o reino precisa de você. Porque Deus depositou talentos dentro de você. Vidas precisam ser alcançadas, famílias, casamentos, jovens precisam ser alcançados. Há uma igreja, uma estrutura aqui, você faz parte disso, Deus conta com você, você é o meio de Deus para manifestar este amor. Então eu estou muito empolgada, porque eu estou sentindo, eu tenho uma expectativa de que nós vamos ver coisas maravilhosas. Nossos visitantes precisam passar na integração, precisam receber um fundamento, precisa ter quem ensine, agora precisa ter quem cuide deles. Receberam Jesus, amém? Glória a Deus. Mas agora precisa ter quem? Opa, vai por aqui, não, vai por aqui. Precisa ter quem ensine, quem cuide deles. Que grupo familiar eles vão? Precisamos de líderes.
Homens e mulheres de Deus para cuidar dessas pessoas. Jovens, adolescentes, crianças. Queridos, quantas coisas, quantas demandas no reino. Por isso, nós não podemos nos acomodar, não podemos estagnar. Não, Deus conta comigo, Deus conta com você. Anime-se, anime-se, porque você tem o Espírito Santo. É uma luta, queridos, é uma luta muitas vezes porque nós achamos que depende de nós. Não, não depende de nós, depende, a capacidade vem do Espírito. Eu não queria estar aqui, mas eu digo, Senhor, é a tua capacidade em mim, não sou eu, é a capacidade do Espírito Santo. Assim é você lá no seu trabalho, no seu grupo familiar, é o Espírito Santo. Desenvolvei a vossa salvação. Esse é o nosso tempo de preparo. Vamos encher o nosso reservatório de óleo. Vamos estar preparados para quando ouvirmos a voz do noivo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém?